Hoje eu queria trazer uma reflexão a respeito de algo que eu já tenho meditado já faz alguns dias. Inclusive foi desde a época da Páscoa que eu comecei a ver muitas pessoas postando um versículo, né? Esse versículo está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, versículo 8, depois a gente vai ler. E eu comecei a pensar a respeito, né, dessa palavra. Mas antes de dar continuidade, eu quero dizer para você que você não é um derrotado. Você não é uma derrotada. Amém? Você vai entender por quê. Vamos ler o texto que daí fica mais fácil da gente conversar. Ali em Filipenses capítulo 2, o versículo 7, falando a respeito de Jesus, né? Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Então, quero ler só até aqui. Mas muitos de nós, muitas vezes olha para a sua vida e muitas vezes comparando, né, com a vida do outro, comparando com a história das outras pessoas. E muitas vezes você olha para a tua vida e começa a dizer e a pensar, puxa, como que eu sou uma pessoa derrotada, ou como que eu não sou uma pessoa bem-sucedido ou bem-sucedida. E a gente começa a olhar para a nossa vida de acordo com os padrões que o mundo estabelece para um vencedor e para um perdedor, né? Existem alguns padrões que o mundo estabelece para dizer se uma pessoa é bem-sucedida ou não. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Vai. Tô aumentando ao invés de abaixar. Então, não quer dizer que esses padrões que o mundo estabelece, eu não estou aqui para dizer se está errado ou se está certo, né? Porque existe um padrão no mundo, né? Na mídia, no geral, para dizer se uma pessoa ela é bem-sucedida ou não, se ela é uma vitoriosa ou não, né? Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, para que Ele seja o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós nos tornamos não só criaturas de Deus, né? Criaturas nós já somos, mas nós nos tornamos filhos de Deus, representantes de Cristo na Terra. Nós temos que andar de acordo com os padrões do céu e não de acordo com os padrões da Terra, né? Nós temos que andar de acordo com o que o Senhor pensa, o nosso Deus pensa, e não de acordo com o que o mundo pensa, né? Eu, assim, particularmente, eu nunca fui muito fã, assim, de competição, né? O problema não é tipo assim, esportes e corrida ou qualquer coisa que seja. O problema não é o esporte em si, mas é aquela competição de que só tem um vencedor. Eu nunca fui muito fã, você sabe por quê? Porque eu fico morrendo de pena daquele que perdeu. A gente entende que nos padrões do mundo existe a justiça daquele que se dedicou mais, daquele que treinou mais, né? Daquele que se empenhou, né? Mas, né, às vezes um concurso de beleza, tá lá as meninas e só um vence e as demais, pode ser segundo, pode ser terceiro, pode ser quarto lugar, mas é tudo perdedor, porque
Quem vence é quem sai em primeiro lugar, né? E assim a gente poderia fazer comparações em vários lugares, né? Agora mesmo aqui na região, né? Sou professora, tenho contato com muitas professoras e todas estão procurando uma vaga e aparece por exemplo, tem 100 professoras e aparece 10 vagas, então 10 pegam e as outras 90 ficam sem. Então, assim, o meu coração fica assim, Deus, tinha que ter lugar para todo mundo, vocês entendem? A questão é que com Deus não é assim. No reino de Deus não é assim que funciona, sabe? Então, nós temos que aprender a olhar para a nossa vida de acordo com a forma que o Senhor olha, porque daí sim nós vamos entender que nós não somos perdedores e que de fato é possível nós sermos bem-sucedidos, né? Por que eu li aquele texto aqui, né, da impressão que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando eu comecei a ler aquele texto, né, como eu disse para vocês, na época da Páscoa, eu olhei assim, né, falou a respeito de Jesus, que se esvaziou, se humilhou e, né, como é que lá ele fala direitinho, o último versículo, tá lá. Por isso, não, o 8, ele foi humilde e obedeceu até a morte e morte de cruz. Assim, se a gente fosse olhar de uma forma assim bem grosseira, fala assim, meu Deus, um cara tão novo, 33 anos, morreu numa cruz. A gente poderia pensar, puxa, esse cara não foi bem sucedido. Se a gente pensasse como o mundo pensa, não é verdade? Nossa, mas esse cara aí, ele, né, é que a gente sabe que é Jesus, né, mas se a gente fosse olhar assim, puxa, ele teve uma vida muito humilde, né, andava de jumentinho emprestado, era sustentado por mulheres, né, que algumas mulheres ajudavam ele no ministério dele, ajudavam financeiramente com seus bens. Era um cara que sofreu muita perseguição e foi crucificado como um bandido, né, porque ele estava ali na cruz em meio a dois criminosos. Morreu com 33 anos. A gente poderia pensar, nossa, esse cara não foi bem sucedido, não foi vitorioso. Mas o que é ser vitorioso para Deus? O que é ser bem sucedido para Deus? E é isso que o Senhor tem me ensinado a viver. E é isso que o Senhor espera que a gente viva. Porque, puxando um gancho, né, daquele vídeo anterior que eu falei da fé que afeta as aflições, falei que nós como seres humanos, cristãos ou não, nós passamos por aflições, nós temos dificuldades, nós passamos por lutas, mas isso vai determinar se eu sou um vencedor ou não? Será que a ausência de dificuldade é que vai dizer se eu sou uma vencedora? Será que a ausência de luta, a ausência de problemas é que vai dizer, né? E a gente olhando para o cristianismo, né? Desde a época da Bíblia, né? Se você olhar ela de capa a capa e você vê a história dos cristãos, nós vemos que teve muitos cristãos que eles foram libertos da cova dos leões. Quer dizer, não chegaram nem aí para a cova dos leões. Teve outros cristãos, né, no caso de Daniel, ele foi jogado numa cova dos leões, mas ali o Senhor trouxe livramento para ele.
E teve outros cristãos que morreram devorados pelos leões. Agora, se nós fôssemos fazer novamente a comparação, de forma como o mundo, né, a mídia em geral pensa, os que não foram para a cova dos leões são vitoriosos. Aqueles que foram lançados na cova dos leões, mas não foram comidos pelos leões, também são vitoriosos, mas aqueles que morreram foram derrotados. Queridos, isso não é verdade. Todos esses três exemplos, essas três comparações, são de pessoas, estamos falando de cristãos, vitoriosos. Porque a vitória não diz respeito à luta que eu passei, não diz respeito se a pessoa morreu cedo, se a pessoa morreu de uma doença, ou se a pessoa, né, não diz respeito a isso. A vitória, ser uma pessoa, um homem, uma mulher bem-sucedida, diz respeito a você guardar a sua fé até o fim. Guarda isso no teu coração. Guardar a tua fé até o fim. Então, quando nós olhamos para a história de Jesus e quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que Jesus, ele foi extraordinário naquilo que ele fez em tão pouco tempo, não é verdade? O Senhor Jesus, ele transformou a vida das pessoas. O Senhor Jesus, ele veio trazer alegria, ele veio trazer paz, ele veio trazer cura, ele veio trazer dignidade para as pessoas. E o Senhor Jesus, ele fez uma grande história. O Senhor Jesus, ele mudou a história de muita gente, né? E se nós formos olhar até para o nosso calendário hoje, né? Pensa, um homem que alterou o calendário, um homem que foi tão relevante diante daquilo que ele fez, né? Que hoje o nosso calendário é AC, DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Um homem que veio ao mundo com um propósito e um homem que cumpriu o seu propósito nessa terra. Então, mais uma vez, eu quero lembrar você que para você ser uma mulher vitoriosa, basta você cumprir o seu propósito nessa terra. É você fazer aquilo que você foi chamada para fazer, é para você ser aquilo que Deus quer que você seja. Não diz respeito a conquistar coisas, não diz respeito a bens materiais, mas diz respeito àquilo que você permite que Deus construa em você e diz respeito àquilo que você constrói na vida das pessoas, o legado que você deixa. Nós olhamos para Jesus, Jesus não tinha WhatsApp, Jesus não tinha Facebook, Jesus não tinha Instagram, mas Jesus conseguiu fazer uma transformação imensa. Hoje, quando nós pensamos em alguém assim, né? Alguém bem-sucedido, já corre lá no Instagram para ver quantos seguidores tem. Fulano tem não sei quantos mil, ciclano tem não sei quantos milhões. E Jesus, com seu ministério de 3 anos, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus tem até os dias atuais mais de 2 bilhões de seguidores. Esse é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo de um homem bem-sucedido, de um homem vitorioso. Amém? Então, que nós possamos aprender a pensar dessa forma. E assim, você pode não concordar com aquilo que eu estou falando, né? E tá tudo bem, eu te respeito e eu te amo, né? Mas a questão é que essa verdade tem transformado a minha vida e eu não posso deixar de compartilhar. Eu não posso deixar de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, que tem sido algo real, né? O Senhor tem transformado as nossas vidas, transformado a nossa história e
E o Senhor tem me feito uma mulher vitoriosa, não por aquilo que eu tenho, não por aquilo que eu conquistei de bens, mas por aquilo que o Senhor tem feito em mim, no meu interior, por aquilo que eu tenho guardado a minha fé, mesmo em meio a adversidades, guardado a minha fé. Porque ser vitorioso, ser vitoriosa, não diz respeito àquele que chega primeiro, como eu havia mencionado lá no início, né?